Iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que ele pelo menos parece ser paz em pessoa. A gente chega assim nervoso, a gente chega ansioso, chega agitado, e a gente começa a conversar e a tranquilidade logo vem, né? Mas nós vamos entender um pouquinho também do porquê de tudo isso, do propósito lindo que ele carrega por trás hoje de ajudar pessoas. Então, vamos iniciar hoje nosso programa com uma vibe deliciosa. Mas antes de iniciar, eu quero agradecer a presença da Lari. Obrigado, Lari. Valeu, Rô. Agradecer a parceria da Larome Fragrâncias. Karen, parabéns pelo trabalho que você faz. Já há um tempo a gente vem falando sobre o trabalho dela aqui nos nossos podcasts, porque de fato são essências incríveis. Para você que quer personalizar, trazer uma fragrância exclusiva para o seu negócio, para a sua casa, procura a Karen, que ela vai fazer uma curadoria maravilhosa e vai deixar o teu cantinho com o seu toque e o seu cheirinho. Agora sim, vamos começar. Gustavo, seja muito, muito bem-vindo a esse programa. A gente começa brincando porque assim, eu falo que o podcast da nova versão é como se fosse realmente um bate-papo. Aqui ninguém tem que ficar usando máscaras ou ficar seguindo uma formalidade que não existe hoje no mundo mais, né? Então, eu falei brincando, mas é uma realidade, né? A gente chega um pouquinho mais agitado devido às correrias, e quando você sentou aqui nessa mesa, você começou a conversar e parece que as coisas vão fluindo mais e vai ficando tudo mais leve. Então, isso é muito característica da sua pessoa mesmo, né? Sim. Rodrigo, eu vou te falar que se meus amigos da infância escutassem você falando mentira. Não é possível. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Minha mãe... Então você vai me dar, depois você vai me dar a fórmula. É tranquilo. Eu já tive a honra de saber um pouquinho da tua trajetória. Eu já tive, é verdade. Antigamente eu era muito impulsivo, né? E eu tive que trabalhar isso em mim, porque acabou me fazendo mal. Em algum momento eu tive uma crise de ansiedade, tive quase um burnout no mundo corporativo de onde eu venho, né? Não sei se a gente vai entrar na minha trajetória agora ou depois, mas eu trabalhei isso. Tá. Né? Eu trabalhei e eu trabalho todo dia. Sim. Isso, né? E é bem isso, né? Um trabalho diário, né? Trabalho diário. Então, para a gente entrar um pouquinho e vamos conhecer um pouco dessa sua trajetória, que tem muito significado com o que você faz hoje, a primeira pergunta que a gente gostaria de te fazer é: o que te levou a escolher justamente empresários e líderes, né, como foco do seu trabalho de duas coisas muito importantes que a gente vê hoje: vícios e ansiedade? Bom, primeiro porque, né, como eu disse, eu era uma pessoa muito ansiosa. Minha trajetória começou no mundo corporativo. Eu sou formado em análise de sistemas, nada a ver, né? Desenvolvia software, aí passei para a área de logística. Na área de logística eu cresci, virei gerente nacional, né? Estava num cargo alto nas empresas que eu trabalhei, tá muito próximo dos donos de algumas empresas, e eu sentia a pressão de dono ali, né? Trabalhando direto com o dono, tendo que ter resultado. Eu sempre fui uma pessoa de muito resultado, de busca pelo resultado, só que eu era ansioso e impulsivo. Eu era a pessoa que numa reunião de diretoria, onde a gente estava definindo o caminho de um projeto e alguém de uma outra área estava ali dificultando, se vitimizando, eu dava murro na mesa, eu ficava em pé. Sabe que eu sou um pouquinho alto, né? Só um pouquinho. E tenho a voz alta, então, às vezes, só de conversar com as pessoas sério, as pessoas já achavam que eu estava bravo. Tá. E aí, num momento onde eu falava, não é possível que você não consegue fazer uma planilha, dá pra mim que eu faço. Né? E bum, bati na mesa, a galera... Deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu resolvo. Quantos processos no caminho você tem? Olha, não era eu que era processado, né? Era a empresa. Mas eu tinha que ir lá responder, né? Eu tive muitos funcionários, né? Inclusive eu tive quase um burnout numa época que eu tinha 115 funcionários na empresa. Nossa, tá. Né? E eu achei que era uma alergia, pra você ter uma ideia. Eu chegava na sala, era o primeiro que chegava, eu ligava o ar-condicionado, o barulho do ar era um gatilho para mim, eu não sabia.
Não tinha ninguém, era uma sala onde tinha 30 pessoas, todos funcionários, e não tinha ninguém. Eu ligava o ar e falava, nossa, acho que esse ar tá sujo, porque eu liguei, ele deu falta de ar. Tá. E aí eu fui no médico do trabalho da empresa, ele falou, Gustavo, alergia não dá isso aí não, vem cá, vou te dar um remédio. Aí ele tirou uma receitinha azul assim, eu li e falei, mas isso aí é receita controlada, né, doutor? Ele ansiedade, se trata com isso. E foi a hora que eu comecei a buscar ajuda. Ele falou, você vai tomar esse remédio, o famoso frontal, né? Para quem você vai tomar o frontal, toma meio de manhã, meio na hora do almoço e 1 à noite. Depois eu fui descobrir que isso era uma dose absurda. Né? Como é que eu tomo meio de manhã, a hora que eu acordo? Olha o nível de ansiedade que eu tava. E fui fazer terapia com um psicólogo. E nesse meio eu acabei buscando na bebida uma fuga também. Então eu bebia, tomava remédio, eu ficava anestesiado. Eu fiquei 3 anos praticamente me anestesiando. E essas impulsividades no trabalho não diminuíram. Né? Diminuiu minhas crises, mas o meu comportamento não. Você já está até respondendo uma outra pergunta que a gente ia te fazer. Esse foi o teu ponto de virada, então? Foi meu ponto de virada. Tá. Exato, Lara. E aí, nesse meio tempo, a empresa, ela não estava indo muito bem, ela acabou desligando a gente, e foi aí que eu falei, eu voltei para trás. Eu voltei na carreira, voltei uns 3, 4 passos para trás. E eu falei, não, eu já sei fazer esse caminho, eu vou voltar a chegar lá onde eu estou de novo. Só que eu preciso me conhecer. Foi aí que eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, para buscar o autoconhecimento, primeiro. Tá. E aí, por ter essa carreira no corporativo, onde você viu o que desencadeou a sua vida, você viu que também era um comportamento geral hoje de líderes e empresários. Perfeito, legal, né? A pergunta foi, como é que eu cheguei aqui? A hora que eu comecei a me conhecer e me tratar, e quando eu encontrei as ferramentas que estavam dando certo para mim, eu comecei a me lembrar do público ao redor e da empresa que eu estava de novo depois, né? Eu trabalhei numa empresa em Limeira, onde um dos donos, eram 3 irmãos, um dos donos, ele era extremamente agressivo e ele era usuário de cocaína. E às vezes a gente chegava lá às 7 horas da manhã, o cara estava lá, era uma empresa metalúrgica, ele estava lá limpando as peças assim, ó, porque quando fazia a peça tem um óleo que coloca e o óleo não pode ir para o cliente. Ele estava limpando lá e eu falava, nossa, mas o rapaz está ali, né, 7 horas da manhã, pessoal, ele chegou aqui às 3 da manhã, ele está desde as 3 sentado ali fazendo aquilo. Eu falava, nossa, olha o nível de estresse do cara e a fuga dele, a minha fuga foi o álcool e ele fugia para isso. E aí eu percebi que é também uma fuga emocional da ansiedade, porque quando eu me tratei eu entendi isso. E eu mudei radicalmente. Faz 5 anos que eu não bebo, faz 5 anos que eu tenho melhorado, ficado cada vez mais tranquilo para lidar com as coisas, mais inteligência emocional. Quantos anos no meio corporativo? Só por curiosidade. Eu fiquei uns 23 anos no mundo corporativo. Tá. 23 anos. E hoje, Gustavo, você tem todo esse trabalho que você oferece, né, essa ajuda para as pessoas, esse autoconhecimento, essa autoconscientização, mas na sua visão, né, temas como o que você passou, ansiedade, vícios, né, você tem visto que isso tem se tornado cada vez mais presente no mundo corporativo? Cada vez mais, Rodrigo. Cada vez mais a gente tem mais informação, a velocidade da informação é maior e aí aumenta a cobrança interna e externa. Né? A juventude está vindo aí com uma tendência a não se apegar às coisas, então eles aceleram muito, querem ter muito conhecimento e tem muito conhecimento hoje. Então as pessoas se cobram mais de dar mais resultado. E a gente, na infância, a gente não aprende a lidar com as emoções. A gente não tem uma aula de como lidar. A gente acaba aprendendo a lidar imitando o adulto que está presente. Imitando padrões. A gente olha para os adultos ali que estão criando a gente, que estão convivendo com a gente, como é que eles lidam com a vida. E a infância é o aprendizado. Eu estou olhando para o adulto e falando, é assim que eles sobreviveram. Então é assim que eu vou me comportar para sobreviver. Claro que a gente pega um mix ali daquele ambiente que a gente está vivendo, mas o grande percentual vem da família, né? Pai, mãe, irmãos, avós, quem está mais perto. Sim.
E aí eu vou criando, né, conforme as emoções que eu sinto, um padrão do que eu estou observando. Né? Eu vou repetindo aquilo que faz sentido para mim. E aí quando a gente chega na vida adulta, a gente não foi explicado, essa emoção aqui, que está acontecendo, é raiva. Por que eu sinto raiva? Como é que eu lido com a raiva? Essa outra aqui é frustração. Como é que eu lido com a frustração? Essa angústia. Não, a gente chega na vida adulta e a gente só repete o padrão comportamental que eu vi em relação à situação que eu aprendi. Mas isso foi sempre ou é de agora? Não, isso foi sempre. Sempre. Tá sempre. Eu até brinco que a pessoa que passa por mim ela tá quebrando a maldição da família. É verdade. Né? Quebrando um ciclo. Quebrando um ciclo. Por quê? Porque ela vai olhar para trás, vai entender e vai aprender a lidar com aquelas emoções que lá atrás ela só viu o padrão anterior. Tá. Né? E isso gera alguns vazios no meio do caminho, porque você não sabe lidar, eu sinto um vazio, e esse vazio geralmente é preenchido com alguma coisa. Sim. Tá. E só para deixar claro, o vício não é só vício em droga, vício em álcool, né? Tem muitos vícios que a gente não percebe, vícios comportamentais, como roer a unha, por exemplo, né? Ficar batendo o pé, né? Mas é como foi importante isso, né? Como é importante, porque realmente, na hora que se fala em vício, é o que a gente pensa álcool mesmo. e droga. Álcool, droga, isso. E em algum momento a gente vai falar aqui, mas o grande problema não é a substância, é o comportamento. Né? Porque senão não tinha vício em jogo, senão não tinha vício em pornografia, senão não tinha vício em sexo. Sim. Que tem muito no meio corporativo, principalmente porque estimula. Né? Chega num certo ponto que, às vezes, as próprias reuniões comerciais entre diretores partem para algo, já sabe que vai. Eu vi isso acontecer, né? Níveis acima de mim, já sabe que depois da reunião eles vão para algum lugar. Vão beber um uísque, e aí vão... Né? Então, o vício não é a substância em si, né? Mas sim comportamento. Sim, comportamento. Tem um estudo de um cara que chama Bruce Alexander, que ele fala que a gente cria uma gaiola mental, porque a gente para de buscar o prazer nas relações e vai buscar uma coisa mais fácil, que preenche um vazio. Que é o comportamento ou a substância. Depois a gente vai chegar no ponto aí de... a gente, era até isso, acho que você já até respondeu, né, um pouco como que se forma esse vício, né, como que se forma um vício, e se existe um padrão comum, ou cada caso é muito único, assim. Vão ter cada ser humano é individual, né, como que formou o vício dele, mas tem um padrão emocional aí. Imagina assim, eu vou falar de um vício muito comum, que é o cigarro, né? A pessoa fala assim, por que você fuma? Qual que é a resposta mais comum que a gente escuta? Eu fumo porque relaxa. Certo? Certo. Isso aqui é a sua mente consciente justificando de forma racional e lógica uma ação que você faz emocional, que é fumar, né? Que é o vício. Como é que cria-se o vício do cigarro? A gente está lá saindo do nosso grupo familiar, que é um grupo, onde eu aprendi os meus comportamentos, né? Eu estava observando e aprendendo. Aí quando eu vou chegar na adolescência, eu quero usar, né, testar aquilo que eu aprendi. Então eu vou testar em grupos fora. Só que para eu testar em grupos fora, tem que participar de um grupo. E o ser humano é um ser social, ele precisa estar em grupo. Se sentir pertencente àquele grupo. Se sentir pertencente. Isso. Matou. Só que muitas vezes eu vou buscar nesse grupo fora, primeiro, antes de participar dele, uma falta que eu senti no meu grupo principal, familiar. Às vezes eu estou com um sentimento de rejeição, paterna ou materna, ou de abandono, né? Pais separados, às vezes vão causar uma sensação de abandono, de rejeição. Então eu quero ser acolhido, né? E aí eu vou olhar para os grupos. Pensa a gente na escola. Então vai ter vários grupinhos, né? Que se formaram. Tem o grupinho ali dos nerds, né? Que se juntaram, porque o ser humano se junta com semelhantes. Isso. Então tem um grupinho dos nerds. Você olha para os nerds e fala, aquele grupo ali é fraco. Se eu for lá, eu vou morrer. Imagina o seu instinto animal falando, a mente subconsciente. Se eu for naquele grupinho ali, eu vou morrer.
Então, dá para conversar, mas eu não vou me inserir ali. Aí eu olho, os atletas, né? Os caras jogam futebol, puxa, aí eu não sou atleta. Se eu for ali, eu vou ser expulso, né? Eu não vou me dar bem, eu vou ser rejeitado, inclusive, porque eu não sou. Aí eu olho outro grupo mais descolado, né? Estão rindo, tem umas meninas junto, né? E já ativa um instinto natural meu de buscar o sexo oposto. E aí eu percebo que naquele grupo ali tem um comportamento. Como é que eu entro naquele grupo? Ali tá mais fácil de eu imitar o comportamento. Eu não consigo imitar o atleta, não consigo imitar o nerd. Mas aquele grupo estão rindo, estão contando É mais piada. possível. É mais possível. O que eles estão fazendo? Niqab. Tá bebendo e tá fumando. Poxa, então, não sei se vocês já tentaram fumar um dia na infância. Eu já. É muito ruim. Você, né? Eu tinha asma, passei muito mal. Você tem que querer muito. Você tem que querer muito aquele negócio, porque é muito ruim. O cheiro é ruim, o gosto é ruim, o negócio queima. Você fala, cara, por que eu tô fazendo essa merda? Desculpa. Né? Mas a minha vontade de pertencer é tão grande que eu insisto. E aí é onde que vira o gatilho. A hora que você chega lá com o cigarrão e o líder, né, as pessoas mais do grupo falam, opa, vem fumar com a gente. Pertencimento. Nossa, me encontrei. Eu pertenço muito mais desse grupo do que o familiar que meu pai me rejeitou. E aí, na sua mente, tapa um buraco. Só que esse buraco está vinculado a uma sensação que é a conexão da nicotina com o neurotransmissor, que vai dar uma sensação. Até dar uma sensação. Só que o que vicia é a sensação de segurança, que acalma. Tá. Ô, Gustavo, no final das contas, é tudo culpa da nossa infância? Olha, culpa é uma palavra meio pesada. Muito! Culpa é uma palavra meio pesada, Rodrigo, mas é onde eu aprendo. Assim, é onde eu vejo assim, que todos os problemas, elas começaram na nossa infância. Sim. É porque a gente começou a viver, a vida é Sim, isso. É onde eu tô aprendendo. Exatamente. Exatamente, é o ambiente, é as coisas que acontecem. Mas não deveria Constrói ter a alguma infância. coisa assim que realmente pudesse tentar sanar um pouco dessas coisas que acontecem? Tem. Como, por exemplo, aí eu acho que vai muito de uma conscientização do pai e da própria mãe, né? Mas assim, eu sei que não existe fórmulas. Cada família é um jeito diferente, é individual, cada um tem suas crenças, cada um tem a sua forma, suas percepções, mas não tem algo assim que poderia ser feito, porque eu vejo assim, tá todo mundo ferrado, e se você for buscar, é tudo na sua infância que começou. Sim. Rodrigo, tem. Primeiro, educação. Né? A gente divulgar mais esse tipo de informação para os pais se conscientizarem. A simples conscientização ajuda, mas é muito difícil resolver. Porque você, que é pai, já está com o seu comportamento construído, já tá, os seus hábitos já estão. Para mudar esses hábitos, aí você precisa fazer algo mais profundo, que é a terapia. Muitos pais, muitas mães me procuram para ajudar os filhos. Primeira pergunta, qual que é a idade? Aí você olha assim e fala assim, os filhos, conte-me mais. Com certeza, com certeza. Eu não preciso nem ouvir o que o Gustavo vai falar, com certeza. É isso, conte-me mais, qual a idade do seu filho? Só para eu entender se ele já passou da fase de, né? Tem 15 anos. 15 anos, a criança, o adolescente, ele já formou os principais hábitos. Sim. Ele já tá repetindo aquilo que ele aprendeu. Sim. Mas ainda é muito novo, ainda está muito jovem, ainda está numa fase que a parte emocional ainda é muito forte, ainda vai gerar muitos aprendizados ali na adolescência. Até porque fisicamente o córtex, que é a nossa área racional do cérebro, vamos dizer assim, né? Não é bem assim, mas é onde tem a tomada de decisões, onde tem o planejamento, a criatividade e tal, ele ainda não está formado, ele vai se formar completamente em torno dos 25 anos. Então, com 15 ainda está muito cru. Tá. Então, e
como uma boa parte do nosso aprendizado é na emoção, é repetição e emoção, principalmente, tem outras formas, mas a repetição e emoção, então ele ainda vai sofrer muita emoção que vai gerar aprendizado, tá? Mas, não, meu filho tem 8 anos, eu trato. Quantos adultos tem na casa? Eu, meu marido e minha mãe. Então tem que tratar os 3 primeiro. Depois que tratar os 3, se a criança não mudar o comportamento, a gente trata ela aí a gente trata ela. Mas eu tenho certeza que se tratar os adultos, a criança vai ser outra. Vai mudar. Nossa, aí volta no que você falou, a importância das pessoas se conscientizarem disso, né? Exato. E às vezes tratando uma pessoa só já muda muito. Já muda. Porque tratando essa pessoa, a gente tem uma característica no nosso cérebro também, que são os neurônios espelho. Que é o quê? Enquanto a gente está conversando aqui, por que o Rodrigo começou o podcast falando que chegou agitado e começou a conversar com o Gustavo e acalmou? Porque o seu neurônio espelho começou a olhar para o meu comportamento e falou, para eu participar dessa roda, eu tenho que estar mais parecido com o grupo. E aí eu acalmo também. Né? O meu também tentou me agitar. Mas como eu tenho consciência, talvez eu até tenha ficado um pouco mais agitado do que eu estava na hora que eu cheguei. Mas como eu tenho consciência, eu seguro o meu comportamento e a gente equaliza no meio termo aqui de todo mundo. Legal. Então, quando eu trato uma pessoa da casa, ela muda o comportamento dela, os outros automaticamente, adultos automaticamente Perfeito. vão começar também a mudar seus comportamentos. Bacana. Perfeito. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Vício, muita gente acha que é falta de caráter, né? Falta de força de vontade. Como que você enxerga essa visão, né? E por que ela é tão equivocada? Rodrigo, porque vamos lá, hoje já tem muito mais consciência que o vício é uma doença. E é uma doença da mente, tá? E o vício não é o problema. O vício é a solução para um problema. Então a pessoa tem um problema emocional e ela precisa de alguma alternativa para sanar aquele problema. E muitas vezes o vício é a saída que ele encontra para aliviar uma dor que está interna. Então, por que não é falta de caráter? Porque a pessoa, a maioria das vezes ela não quer aquilo. Ela só quer curar a dor dela. E ela encontrou uma alternativa para curar aquela dor. Então, quando a gente consegue tratar a dor, a pessoa não precisa mais do vício. Então, não está voltado ao vício em si. Ao caráter da pessoa. Não, eu sou um bagunceiro que gosta de usar droga. Isso. Em algum momento, a pessoa acaba se convencendo disso por causa do ambiente também. De tanto escutar. É vagabundo, você não sei o quê. A pessoa fala, não, eu devo ser mesmo. Né? Então, beleza. Então vai ser assim. Então vai ser assim. Né? Agora, se ela tem um apoio emocional, fala, não, você só está passando por um momento difícil, tem algo que você precisa tratar mais profundo. Vamos cuidar desse buraco emocional e te dar alternativas para você sair, né? A pessoa muda. Ela vai entender que não é o caráter dela, não é a construção de princípios e valores que levam ela ao vício, e sim aquele buraco emocional. Olha essa visão, porque eu nunca tinha pensado nisso, realmente, né? Aí ela começa a ser bombardeada de palavra ruim, assim, né? De negativo. Putz, ela realmente, ela já tá num buraco, né? Então ela se convence disso e ali ela permanece. Mais fragilizada, muito ainda e mais aberta a aceitar essa... Exatamente, e cair mais ainda no buraco. Exatamente. Então não é o caráter dela. O vício está solucionando uma dor. Se a gente solucionar essa dor de outra forma, ela não precisa mais do vício. E a gente cria alternativas para ela mudar o hábito. Né? Voltando a falar do Bruce Alexander, ele tem um outro psicólogo francês também que chama Maté... fugiu o nome agora. Que também vai na mesma linha. Que ele fala que o contrário de vício não é a sobriedade, sim a proximidade. Porque quando você está num vício, você se isola. Né? Se fecha, né? Se fecha naquilo. E como é que eu consigo sair dessa gaiola? Encontrando outras opções. Sair com a família, encontrar outras formas de prazer que a pessoa para de enxergar. Porque ela precisa solucionar rápido aquela dor,
E o que soluciona rápido? Aquele comportamento. Né? Talvez uma pornografia. Né? Poxa, tô com um vazio, eu não consigo me conectar nas pessoas. Como é que eu faço para sanar isso? Vou me trancar num quarto com um vídeo pornô. Preciso socializar. Como é que eu faço para socializar? Bebe, que quando você bebe, ainda mais no Brasil, que a cultura do álcool é muito forte, né? O álcool é a alegria, é a tristeza, é tudo. Eu tô triste, eu vou beber. Eu tô feliz, eu vou beber. Né? Então, vamos fazer uma festa, eu vou beber. Comemorar, vou comemorar, vou beber. Uhum. Né? Isso é horrível, né? Porque a pessoa se vicia e não acha que é viciada, porque todo mundo faz, é o normal. Né? Eu não sou viciado, eu só bebo de final de semana. Legal. Então vai numa festa de final de semana e não bebe para ver se você não é viciado. Você não consegue, né? Não consegue. Às vezes não consegue nem ficar em casa sem beber. Verdade. Tá? Não, no final de semana eu mereço. Aí começa a contar a historinha, né? A mente consciente começa a arrumar justificativa, né? A famosa desculpinha. Sim. Ô Gu, a gente voltando assim um pouquinho mais no universo empresarial. Quais são os tipos de vícios mais comuns nesse universo, né? E que às vezes nem são reconhecidos como vícios. O álcool, primeiro. É um deles. Primeiro. O álcool é o principal e inclusive o que leva a outros vícios, né? Porque o álcool inibe o funcionamento do córtex, principalmente o pré-frontal, que é a região de tomada de decisão, e aí você acaba tomando decisões por emoção e não por razão. E aí, se surge alguma outra coisa, a pessoa acaba fazendo, né? Por conta daquilo. Pornografia é outro também. Parece que não, mas principalmente o homem é estimulado desde jovem a consumir pornografia porque é coisa de homem. E aí o empresário é muito sozinho, né? Ele tem que tomar muitas decisões importantes, não tem muito apoio, não tem com quem compartilhar, às vezes alguma coisa estratégica. Então ele se isola e no isolamento a pornografia acaba solucionando uma dor também. Vários, né? Tem drogas também. A pessoa acaba buscando uma alternativa, como eu disse, o sexo. Às vezes o empresário cresceu, era uma coisa que ele tinha dificuldade, e a hora que ele se sente empoderado, com dinheiro, ele fala, agora eu vou fazer tudo que eu não fazia antes. Então busca muito também. Então tem vários. Jogo. Vou jogar um poker. Eu participo de um grupo de networking onde o pessoal fala muito de poker e charuto. Eu fico quietinho. Mas é um hábito, é um vício deles saírem e fumar charuto, beber e jogar pôquer. Mas é só um pôquer de final de semana e tal. Mas e na hora do pôquer, quando você perde? Como que você reage a isso? Você se controla ou você aposta mais? Não, eu tenho que ganhar. Aí vai embora. Como é que você sente quando você perde? Vai embora e fica remoendo aquilo? Fica pensando na próxima partida, pode estar viciado aí. Pode estar buscando uma dopamina. E você falou do jogo, a gente tá numa onda forte nisso, né? Olha, Lari, eu tava no cinema no final de semana com meus filhos, a moça do meu lado tava jogando tigrinho no trailer. No trailer, né? Depois ela parou. Né? Mas eu falei, a hora que eu olhei, quase que eu dei um cartão para ela. Não tinha cartão no bolso na hora. Mas você vê que é um vício. Ela abriu, começou a jogar tigrinha, ela estava com mais uma mulher do lado e uma criança. E ela saiu totalmente da conversa lá e começou. Aí eu olhava para ela, mais um trailer. Mais um trailer. Eu quase dei o cartão, foi ótimo. Eu na hora eu falei, nossa, que bom. Eu vou abordar ela aqui, né? Porque ela tá com problema. Isso. Né? Né? Que bom, mais um trailer. Então, exato. Dá tempo, né? Ela tava reclamando, fingindo que tava reclamando, mas com a satisfação de continuar jogando. Ô Gu, como que funciona o seu processo terapêutico, né? O que você desenvolveu? Explica para nós um pouquinho sobre ele e quais são os pilares né, desse trabalho com esses empresários e líderes. É um programa que tem começo, meio e fim, né? Por quê? Porque não adianta a gente ficar... Eu senti isso na pele. Eu fiquei 3 anos indo no psicólogo e não acabava nunca. E eu tinha recaída
Enfim, eu fiquei anestesiado ali, oscilando, parando de dar os picos de oscilação, mas continuei naquela oscilação. E eu não me conformava com aquilo. Cara, 3 anos que eu tô aqui e eu chego no final de semana eu tenho recaída. Chego no jogo de futebol eu tenho recaída. Aí eu me tratei com a hipnoterapia, né, que é a terapia por hipnose, que é o ponto mais profundo do programa. E aí eu fui estudar outras abordagens para eu aprimorar isso e me cuidar também, né? Porque a gente tem que se cuidar. E aí eu embuti. Eu comecei tudo com um coaching, né? Quando eu fui estudar o autoconhecimento, a formação em coaching foi maravilhosa. Me deu muita ferramenta e eu comecei a trabalhar com isso na época. E aí eu fui unindo o coaching, né? O coaching terapêutico, que é muito parecido com a TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que mexe no comportamento. A hipnoterapia, a psicanálise, que eu fiz uma formação em psicanálise também, e a PNL, Programação Neurolinguística. Então você perguntou de pilares, né? Um dos pilares é o emocional, tratar a mente subconsciente e o emocional, que é onde eu uso muito da psicanálise e da hipnoterapia. O outro pilar é o físico, que é o comportamental. Eu tenho que ter um comportamento substituto daquele que eu estou querendo tratar. Então a gente vai olhar para a parte física. Vamos pensar no esporte, vamos pensar numa leitura, em algo físico que gere a endorfina e a dopamina que o vício substitui, que o vício traz. E uma outra coisa que eu vou falar sempre, né? Gustavo, não tem nada a ver isso, mas eu quero que se dane o que vão pensar, que é o espiritual. Tem que falar de Cristo, de Deus ali dentro da minha terapia. Porque se você não tiver uma visão maior, e a Bíblia é um manual maravilhoso para a gente trazer informação ali, vai ser muito difícil você falar, só por mim eu vou abandonar. Mas só por mim é gostoso ficar no vício. Só pelo que eu tenho dentro de mim, então eu vou ficar no prazer imediato. Então, se a gente não... Então, é emocional, comportamental e espiritual. É os pilares que eu sempre vou colocar no meu tratamento. Maravilha. Tanto que eu pergunto que religião que a pessoa é no começo para entender se a gente vai estar alinhado ali. E se não tiver? Se não tiver, eu peço para ela procurar outra pessoa. E pronto. Não tenho, eu sou muito bem posicionado nas minhas questões. Não, Gustavo, eu não acredito em Jesus, não acredito em Deus. Então nós não vamos conseguir seguir. Pode ficar à vontade. Não é um alinhamento com a sua crença, mas é o né? Gustavo, mas eu tenho outras crenças junto. Isso. Não, tudo bem. Né? Você faz terapia de vida passada? Eu não faço terapia de vida passada. Mas se no meio da hipnose a pessoa encontrar algo do passado e ela acreditar nisso, eu vou ajudar. Não importa se eu acredito ou não, tá na crença dela. Isso. Mas a hora que eu for falar que você tem que... não, né? Eu não falo que você tem que nada, né? Mas já pensou na questão, assim... Eu trago muito uma coisa que eu gosto, que é a filosofia estoica. Que é a autorresponsabilidade. Se a pessoa não está preparada para a terapia, se ela não aceita, se ela não está comprometida, eu também não pego. Sim. Eu faço umas perguntas no finalzinho da minha primeira sessão, que eu vou identificar o comprometimento da pessoa com a terapia. E conforme a resposta, eu já tenho uma resposta da religião lá no começo, né? Do que ela acredita. Religião ou espiritualidade, não precisa nem ser religião. Isso. Nem tem a ver com religião, mas a espiritualidade dela mesmo. E aí chega no fim, tem uma perguntinha bem complexa que eu faço para ela. Se ela não responder de uma forma que mostre comprometimento, eu não apresento meu programa. Falou, você não está preparada para o meu programa ainda. Eu acho que você precisa buscar uma coisa mais básica, uma coisa mais simples, para você ter um pouco mais de maturidade quanto aos processos terapêuticos, para depois vir para mim. Perfeito. Perfeito. Simples. É um vício muito forte. Procura o NA.
Narcóticos Anônimos. É maravilhoso. Os 12 passos do Narcóticos Anônimos eu incluo de certa forma dentro do meu programa, porque ajuda muito a ter a autoconsciência. Então, os 12 passos, é muito complexo para eu explicar aqui agora, mas eu incluo muito, mas você não está preparado para uma terapia profunda desse jeito ainda. Você quer um milagre. Tá. Eu sempre falo, eu não faço milagre. Eu não faço mágica, eu não faço milagre. Mas eu só vou conduzir, mas você tem que estar com vontade disso, né? Você tem que querer sair disso, eu né? vou te ajudar. Exatamente. Você faz o milagre dentro de você. Exatamente. Sim. Ô, Gu, a próxima pergunta, eu acho que você já respondeu o programa todo, mas se existe cura para o vício ou falamos mais de controle e gestão emocional? É uma pergunta legal. Tá. Por quê? Existe cura para o vício? Se você tem controle e gestão emocional, você curou o seu vício. Uma coisa depende da outra. Exatamente. Uma coisa depende da outra. Ah, mas eu tive uma recaída. Você perdeu o controle, teve uma recaída. Quer dizer que você voltou no vício? Depende da recaída. Se for uma recaída que eu recaí e continuei, foi uma recaída... Porque o grande perigo das recaídas é que normalmente elas são piores do que o momento anterior. Nossa. A pessoa precisa de muito mais. Não, eu fiz uma besteira, né? Eu fui lá, né, num dia que estava fraquejado, falei, quer saber? Hoje eu vou beber. Bebi, discordei, no dia seguinte me arrependi. E aí comecei o processo de novo internamente. E não voltei mais a beber. Ótimo. Beleza. Foi só uma recaída, a gente tem que entender que é uma recaída, tem que entender o planejamento, porque as recaídas não acontecem de uma hora para outra. As recaídas são planejadas. A gente não percebe, mas a gente planeja. Explica isso, eu tô assim para ele. Um exemplo, assim. Um exemplo? A pessoa... Ela teve um evento que abalou o emocional dela, por algum motivo. E lá no fundo, já vem uma vontade de usar o comportamento ou a substância. Uma predisposição ali. Já vem aqui. Automaticamente, né? Automaticamente. E isso aí vai ter sempre. Eu não tenho vontade de beber? De vez em quando dá uma vontade. Né? Mas eu controlo? Sim. Por quê? Por quê? Porque você já sabe das consequências, né? Sei de tudo. Isso. Aí vem aquela vontade. O que acontece com essa vontade? Na hora a pessoa controla, mas aí ela começa a ter atitudes que ela tinha antes. É inconsciente, pode até ser, mas ela sabe que aquelas atitudes são... que vão levar... Que vão levar aquilo, só que ela não para de ter e não se... Isso que eu falo que é o planejamento para a recaída. Aí a hora que chega no final de semana, né, onde geralmente dá os principais gatilhos, a sexta-feira é o dia do gatilho, ela arruma uma outra desculpa para consumir. Faz uma outra briga, estressa, busca de volta aquele assunto que tinha causado o gatilho para piorar, aí briga com a esposa, briga no trabalho, inventa uma história e fala, hoje não tem jeito. É isso mesmo, isso que eu tenho que fazer. Vou aliviar, eu mereço. O famoso eu mereço. Eu mereço. Aí vai lá e tem a recaída. Aí acorda no outro dia e fala, o que eu fiz? Por quê? Que eu sou fraco. Não, você não identificou o planejamento da recaída. Eu tenho alguns clientes que eu estou tratando atualmente, mas tem um que é muito, muito legal. Ele buscou por causa do vício em pornografia. Ele tem uma dificuldade, inclusive, de concluir o sexo com a esposa por causa da pornografia. E ele via pornografia 3 vezes por dia. Era a média dele. 3 vezes por dia, ele ia lá e assistia. E ele parou. Né? Faz 3 meses que nós estamos tratando, ficou 1 mês sem, teve uma recaída. Qual que foi o planejamento? Não tive, não entendeu. Aí, há uns 20 dias atrás, ele teve 2 recaídas na semana. Poxa, estava todo... Mas foi 2 recaídas na semana. Ele assistia 3 vezes por dia. Né? Falei, qual que foi o planejamento da recaída? O que aconteceu na semana anterior? Poxa,
minha esposa começou a falar não sei o quê, teve um problema com a esposa, e aí ficaram de bico, e aí eu não queria mais tocar nela. Eu falei, aí, você já estava buscando a fuga. Por quê? Porque a pornografia, ela é muito mais potente do que o sexo normal. Tá. Porque tem muito mais estímulo, tem muito mais contato sozinho do que no sexo. O sexo não tem aquelas cenas maravilhosas que tem no vídeo pornográfico. É impossível ter aquilo lá. Né? Aquela Sim. performance. Aquela performance toda. lá Incrível, é impossível. E aí você não se estimula do mesmo jeito. E aí na briga ele já estava sentindo a necessidade de ter aquele estímulo. Por quê? Porque ele estava com coisa do trabalho, tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mudança de trabalho, uma viagem que ia fazer, aí teve a briga lá. Então ele foi planejando isso. Ele falou, pô, pior que no dia que nós brigamos eu pensei. Olha só. No dia que nós brigamos eu pensei em descontar, né? A mente queria um monte de justificativa. Aí eu não fiz. Aí depois eu não fiz. Aí chegou no meio da semana, eu estava sozinho aqui, né? Saí de uma reunião online e fui consumir. Foi a oportunidade. Foi a oportunidade. Então, agora você já sabe, quando brigar com a esposa e vier na cabeça, você já começa a trabalhar o seu emocional, porque aquilo lá, né, aí tem... Para desviar, né? Aí tem as orientações Sim, terapêuticas lá, sim. cada um tem a sua, né? Perfeito. Gu, o que você diria para alguém que está enfrentando um vício silencioso, mas tem vergonha ou medo de buscar ajuda? Que ajuda não é fraqueza. Ajuda é uma forma inteligente de se fortalecer. Não tem como fazer as coisas sozinho. Tem que buscar ajuda. Tirar da cabeça que ajuda é mostrar fraqueza. Porque a maioria, principalmente de líderes, empresários, acha que pedir ajuda para esse tipo de coisa é demonstrar fraqueza. E eu toco o meu negócio, eu faturo, eu reúno equipe, eu sou líder. Então, como é que eu vou pedir ajuda para uma coisa dessas? É uma crença que muita gente tem e que acaba atrapalhando a própria vida, o próprio profissional, sendo que ele podia pedir uma ajuda, aprender a se fortalecer e ainda melhorar ainda mais a liderança, a tomada de decisões. E é o que você falou, né? A vida de um líder, de um empreendedor é muito solitária, em grande parte desse momento. E ali para ele acha que ele vai conseguir se virar sozinho. Exato, ele já se vira sozinho com tanta coisa, né? Eu vou dar um jeito de me virar sozinho com isso. E principalmente homem. Eu ia perguntar agora, juro, se ainda tem isso, do homem ter mais receio dessa busca de ajuda do que a mulher, se ainda tem esse... Total, Lara. Tá. Como eu disse, né? Eu tô nichando mais o homem exatamente porque eu sei que ele tem mais dificuldade. Tá. Mas a maioria dos meus clientes ainda são mulheres. Porque as mulheres, elas não têm essa crença de força, igual o homem. O homem cresce escutando que homem não chora, que homem é forte, tem que se virar, que homem tem que se virar, que homem tem que proteger. Tá certo, tudo isso aqui. Nossa, mas olha a pressão, meu Deus. Mas olha a pressão, né? Tudo isso aqui, mas você pode pedir ajuda. Claro. Não é porque você é forte que você não tem o seu momento de fraqueza. Sim. Que você não tem a sua dificuldade. Você pode pedir ajuda. Até um parênteses nisso, assim, outro dia eu estava assistindo uma palestra e é uma pessoa que para mim é incrível, uma mulher, que é incrível, e ela em cima daquele palco e para mim ela é força total. Sabe quando mais me conectei com ela? Quando ela em cima do palco, tendo toda essa força e ela é reconhecida por essa força, ela mostrou fraqueza. Ela mostrou que eu tenho as minhas fraquezas, aí sabe como... Você vê, eu vi todo mundo assim, né? Então, cara... E até como líder, né? Sim. Quando você demonstra, você conecta muito mais com o seu liderado. Mais, o seu liderado olha e fala, nossa, eu tô mais perto dele. Sim. Exatamente. Ele não é um Deus. Um ser iluminado, intocável, né? Isso. Ele tá aqui perto, então, poxa, eu posso chegar lá. Fica muito mais fácil ele olhar e falar, posso chegar, e se eu for junto com esse cara, ele vai me levar a chegar. Do que, não, aquele cara lá é possível chegar nele. Isso também é muito
Assim, Isso. sempre teve, mas eu acredito que a rede social potencializou muito isso daí, né? Total. De você Total. ver as pessoas ali tão num patamar incrível que você E fala assim, perfeito, nossa, né? E eu perfeito. nunca vou ser assim, porque você tá comparando o palco daquela pessoa com o bastidor da Seu tua bastidor. vida. Exatamente. E hoje tem um vício, que é o vício da alta performance. A pessoa, o empresário, tem que entrar na banheira com gelo, tem que ser triatleta, Ironman, ter milhões de funcionários, ter milhões de seguidores, faturar milhões por mês. Se você não for tudo isso aqui, você não é nada. E aí, o que A gera? cobrança vem. Aí gera ansiedade. Porque Nossa, uma frustração absurda, Frustração. né? Falando, nossa, eu tô com 44 anos, essa pessoa com 30 e tudo... Não é possível, né? E O aí, que eu fiz de errado, né? o que eu vou fazer para aliviar isso? Vou arrumar um viciozinho. Um vício bobo que seja. Né? Uma coisa boba. Você tem um hobby? Tenho. Qual que é o seu hobby? Correr. Você faz por você. Aham. Só por você, Só. não faz por mais ninguém. Não. Maravilhoso. As pessoas não têm hobby. Você pergunta o hobby da pessoa. Ontem, na palestra que eu fiz ontem, perguntei o hobby da pessoa, ela... meu hobby é trabalhar. Eu falei, então não é hobby. Então é uma pressão que você está fazendo em você. Nossa. Meu hobby é cozinhar. Então não é hobby. Hobby. Claro que é, eu gosto de cozinhar. Mas você está fazendo por você ou está fazendo pelas pessoas? Você só cozinha para você se divertir. Você cozinha, faz e come. Não é para ninguém. Então não é hobby. É um agrado, é um prazer. Você pode gostar, tal, mas ter um hobby para sair dessa pressão é fazer algo só por você. Eu faço só por mim. Eu rego minhas plantas. E as pessoas estão tão ligadas à competição, a ser melhor, que a primeira pergunta que me fazem, você faz parte de algum grupo e você participa de algum campeonato? Não. É só a corrida mesmo. É Só por amor. corro para Só. espairecer para Isso. mim. É o meu momento. Para ficar, né, fora do ar. Isso. Né? Isso. Maravilha. Isso. As pessoas não têm hobby mais, elas criam... Verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Elas criam competições internas e dizem que é hobby, mas não, é para Sim. aparecer para o outro. Pro outro. É para vencer Tá o pago. outro. Tá pago, é aquele do tá pago. Tá pago. Eu vou na academia por quê? Porque eu gosto? Ou é para eu postar para o outro ver? Então não é hobby. Você está fazendo para fazer parte de um grupo. Perfeito. É isso. Maravilha. Perfeito. Gu, adoramos. Que bom. Adoramos Isso. o nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor, assim, tem várias coisas que chamam a atenção que a gente não Muito. para pensar. A gente sabe, mas você traz de uma perspectiva, né? Você que vive isso daí, que trabalha muito essa questão, faz a gente pensar sobre diversas atitudes, ações, né? Então, assim, eu achei incrível o nosso bate-papo. Que bom. Que possa chegar a pessoas que precisam, né? Que as pessoas possam se conscientizar, principalmente no tempo que a gente está hoje, principalmente quem hoje é líder, quem é empresário, né? Isso é claro, é para todo mundo, mas para essa classe que vem tendo tantos desafios e cada vez mais buscando outras ações para poder... Rodrigão, é importante você tocar nesse assunto do empresário, porque as pessoas acham que o viciado é o Cracolândia que rouba, que fuma crack na rua, acho que é aquela pessoa, o andarilho que está pedindo, e não é. Tem muita gente que está sofrendo em casa aí e com medo de ser comparado com essa pessoa. Então é importante buscar ajuda, uma ajuda especializada, né, com alguém que vá ser, eu não posso aparecer, vamos lá, é sigiloso, não vou ficar... Você vê poucos depoimentos no meu Instagram, porque poucos que têm a coragem de falar, não, pode, eu vou fazer um vídeo para você falando que eu... por isso, porque eu mantenho um ambiente seguro. Tá? Mas é importante ter essa visão. E a visão também sobre quem utiliza alguma coisa, sobre quem tem algum problema, né? Que não é um mau caráter, simplesmente. Até por causa disso que muitos empresários, muitos líderes aí têm vergonha de falar, com medo de ser taxado, ser julgado de vagabundo, de mau caráter, e não é um problema emocional. Pode tratar tranquilamente. Maravilha. Maravilha. Obrigado. Lari, obrigado pela Obrigada, sua companhia. E nós vamos ficando por aqui.
E em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas e conteúdos para inspirar ainda mais você. Até a próxima!